A cada 30 segundos, um brasileiro acima de 60 anos sofre um evento cardiovascular grave. Enquanto você ouve essa frase, alguém acabou de infartar. E aqui está o dado que deveria realmente te preocupar. 33% dos infartos fatais em idosos acontecem nas primeiras horas da manhã, logo depois de acordar. 1 em cada 3. Isso significa que o momento mais perigoso do seu dia não é quando você está no trânsito, não é quando você faz esforço físico, não é quando está estressado no banco ou no supermercado, é quando você levanta da cama. Se você tem mais de 60 anos e está fazendo certas coisas nos primeiros 30 minutos depois de acordar, você pode estar colocando seu coração em risco extremo, todos os dias, sem perceber. E o mais perturbador é isso. Você provavelmente faz pelo menos 2 dessas coisas achando que está sendo saudável. Isso afeta diretamente seu risco de infarto, AVC e morte súbita. Eu sou a doutora Juliana Pacheco, especialista em saúde do idoso, e ao longo de 11 anos, trabalhando exclusivamente com pessoas acima dos 60 anos, eu identifiquei um padrão assustador. A maioria dos eventos cardiovasculares matinais poderia ser evitada, com mudanças que levam menos de 5 minutos. Mas antes de eu te mostrar os 4 hábitos que podem estar sabotando seu coração, você precisa entender o que acontece dentro do seu corpo quando você acorda. Sem entender esse mecanismo, você não vai levar isso a sério. Durante a noite, enquanto você dorme, seu corpo entra em modo de repouso profundo. O coração desacelera. A pressão arterial cai entre 10% e 20%. A circulação fica mais lenta. A temperatura corporal diminui. É como se o organismo desligasse tudo que não é urgente para focar na manutenção. Até aqui, tudo normal. O problema começa quando você acorda. Imagine uma cidade às 3 da manhã. Silenciosa, escura, tudo parado. Agora imagine que, às 6 da manhã, todas as luzes se acendem ao mesmo tempo. Todos os carros saem juntos. Todas as fábricas ligam as máquinas juntas. O que acontece? Sobrecarga, caos, acidentes. É exatamente isso que pode acontecer no seu sistema cardiovascular quando o despertar é brusco. Quando você abre os olhos, uma tempestade hormonal começa. O cortisol dispara, a adrenalina sobe, a pressão arterial começa a subir rapidamente, o coração acelera. E tem um detalhe que quase ninguém fala. Durante a noite você passou horas sem beber água. Seu sangue está mais viscoso, mais espesso, e de manhã, suas plaquetas, as células responsáveis pela coagulação, estão mais ativas, mais grudentas. Isso é biologia evolutiva. O corpo se preparava para possíveis ferimentos ao sair da caverna. Mas hoje, com artérias rígidas, com placas de gordura acumuladas, essa coagulação aumentada vira um risco. Uma plaqueta mais ativa passando por uma placa instável pode iniciar um coágulo. E esse coágulo pode bloquear uma artéria. Infarto ou AVC. Pesquisadores da USP mostraram que os marcadores de estresse cardíaco são 45% mais altos nas 2 primeiras horas da manhã em idosos. 45%. Seu coração acorda já trabalhando quase metade a mais. E é nesse exato momento que muitas pessoas fazem coisas que sobrecarregam ainda mais o sistema. Eu já vi isso inúmeras vezes. Pacientes que estavam estáveis, controlados, sem dor, sem sintoma grave, mas que tinham uma rotina matinal perigosa. E ninguém tinha explicado isso para eles. Um estudo publicado no European Heart Journal analisou mais de 35 mil eventos cardiovasculares. Existe um pico claro entre 6 e 10 da manhã, concentração máxima nas 2 primeiras horas após o despertar. Os pesquisadores chamam isso de morning surge, a tempestade matinal. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia traz um dado ainda mais forte. Até 80% desses eventos poderiam ser evitados com ajustes simples no comportamento ao acordar. 80%. Isso não é detalhe, isso é oportunidade. Se você está entendendo a importância disso, já se inscreve no canal agora, porque o que eu vou te ensinar nos próximos minutos pode literalmente salvar sua vida. E na próxima parte eu vou revelar o primeiro hábito mortal, um hábito que parece inofensivo, mas que está diretamente relacionado a quedas, fraturas e infartos nas primeiras horas do dia. Continue comigo, porque o que você faz nos próximos 30 minutos depois de acordar pode definir os próximos 30 anos da sua vida. O primeiro hábito mortal é algo que você faz quase no automático, levantar da cama de uma vez, num impulso, num pulo. O despertador toca e você se joga para fora da cama. Ou acorda com vontade de ir ao banheiro e levanta correndo. Ou o telefone toca e você sai no reflexo. Depois dos 60 anos,
Isso pode ser extremamente perigoso. E agora eu vou te explicar exatamente por quê. Quando você está deitado, o sangue está distribuído de forma relativamente uniforme pelo corpo. Mas no instante em que você fica de pé, a gravidade entra em ação. Entre 500 e 700 mililitros de sangue descem rapidamente para as pernas. É quase 1 litro de sangue saindo da parte superior do corpo em questão de segundos. E o coração precisa reagir imediatamente. Ele precisa bater mais forte, mais rápido. Precisa aumentar a pressão para manter o sangue chegando ao cérebro. Em um corpo jovem, isso acontece quase instantaneamente. Mas depois dos 60, o sistema responsável por regular essa compensação, chamado barorreflexo, fica mais lento, muito mais lento. O resultado? A pressão cai, o cérebro recebe menos sangue por alguns segundos, e você sente aquela tontura, aquela visão escurecendo, a sensação de que o chão está fugindo. Isso tem nome: hipotensão ortostática. E ela não é rara. Estudos brasileiros mostram que até 30% dos idosos apresentam episódios de queda de pressão ao levantar. Agora eu quero que você entenda uma coisa importante. Nem sempre dá tempo de perceber. Às vezes a tontura é rápida. Às vezes você acha que é fraqueza. Mas o risco está ali. Um estudo da Sociedade Brasileira de Geriatria identificou que cerca de 22% dos infartos matinais estão associados a mudanças bruscas de posição logo ao acordar. Além disso, quedas matinais são uma das principais causas de fratura de fêmur no Brasil. E fratura de fêmur no idoso não é algo simples. 30% não sobrevivem ao primeiro ano após a fratura, e metade dos que sobrevivem não recupera a independência total. Eu tive uma paciente que nunca esqueço. Dona Helena, 69 anos. Mulher ativa. Sem doença cardíaca grave. Uma manhã o telefone tocou cedo. Ela levantou num impulso para atender. Sentiu a tontura. As pernas não responderam, caiu, fraturou o colo do fêmur, cirurgia, meses de fisioterapia, perda temporária de autonomia. Quando ela voltou ao consultório, me disse uma frase que ficou comigo. Doutora, foi só 1 segundo de pressa. 1 segundo, e é isso que eu quero evitar com você, porque a solução é simples, mas precisa virar hábito. Quando você acordar, não levante. Fique pelo menos 30 segundos deitado. Respire fundo 4 vezes. Inspire contando até 4. Segure 2 segundos. Solte contando até 6. Isso ativa o sistema parasimpático e ajuda a estabilizar o ritmo cardíaco. Depois, movimente os pés, como se estivesse acelerando um carro. 10 movimentos para cima e para baixo. Isso ativa a musculatura da panturrilha, que funciona como uma bomba auxiliar do coração. Depois disso, sente na beira da cama. Espere mais 30 segundos. Se houver qualquer tontura, espere mais. Só então levante. Devagar, segurando em algo firme se precisar. Esse 1 minuto pode salvar sua vida. Não é exagero. É fisiologia aplicada. Agora presta atenção. Se você acha que levantar rápido é o único erro perigoso da manhã, você vai se surpreender com o próximo. Porque o segundo hábito mortal acontece dentro do banheiro e parece completamente relaxante. Mas pode ser uma armadilha silenciosa para o seu coração. Na próxima parte eu vou te explicar por que o banho quente logo depois de acordar pode desencadear arritmias e quedas graves. E você vai entender por que a temperatura da água importa muito mais do que você imagina. Continue comigo. O segundo hábito mortal é algo que parece confortável, parece relaxante, parece até saudável. Tomar banho quente logo depois de acordar. Eu sei que muita gente acorda e pensa: só começa o dia depois de um banho bem quente. Mas depois dos 60 anos, um banho quente nos primeiros minutos da manhã pode ser uma armadilha cardiovascular silenciosa. E agora eu vou te explicar o porquê. Quando a água quente entra em contato com a sua pele, os vasos sanguíneos da superfície se dilatam rapidamente. Isso acontece porque o corpo tenta dissipar o calor. Essa dilatação faz com que uma grande quantidade de sangue se desloque para a pele. Mas o sangue só pode estar em um lugar por vez. Se ele vai para a superfície, ele sai do centro, sai do cérebro, sai do coração, e isso causa queda de pressão. Agora lembra do que eu te expliquei na parte anterior. Ao acordar, sua pressão já está instável, seu coração já está acelerado, seu sangue já está mais viscoso e suas artérias já estão mais rígidas. Quando você combina isso com água muito quente, você cria uma dupla sobrecarga, queda brusca de pressão por vasodilatação, mais esforço do coração para compensar. É como se você estivesse exigindo que um motor frio fosse direto para a alta rotação. E os dados são claros.
Estudos mostram que acidentes domésticos com idosos no banheiro aumentam até 40% nas primeiras horas da manhã, a maior parte por tontura e desmaio durante o banho. Pesquisadores japoneses estudaram isso profundamente. No Japão, onde banhos quentes são tradição, foi identificado um aumento significativo de eventos cardíacos relacionados ao banho em idosos. A combinação de mudança postural, calor intenso e jejum é especialmente perigosa. Eu acompanhei um caso que me marcou muito. Seu Joaquim, 74 anos. Hipertenso controlado, acordava às 5h30 da manhã. Ia direto para o banho quente. Dizia que só acordava de verdade debaixo do chuveiro. Uma manhã, a esposa ouviu um barulho forte no banheiro. Ele havia desmaiado dentro do box, bateu a cabeça. Teve uma arritmia desencadeada pela combinação de hipotensão postural com vasodilatação intensa. Sobreviveu, mas poderia não ter sobrevivido. E a solução é simples. Primeiro, espere pelo menos 45 minutos depois de acordar antes de tomar banho. Dê tempo para o seu corpo completar a transição do sono para a vigília. Segundo, use água morna, não escaldante. Temperatura próxima à do corpo, confortável, mas não intensa. Terceiro, nunca tome banho em jejum absoluto. Coma algo leve antes. Uma fruta, um pedaço de pão, um biscoito simples. E beba água. Jejum mais calor potencializa a queda de pressão. E tem algo que salva vidas e custa pouco: barras de apoio no banheiro, tapetes antiderrapantes. Se necessário, uma cadeira resistente dentro do box. Isso não é fraqueza. Isso é inteligência preventiva. Eu quero saber, você costuma ir direto para o banho quando acorda? Você sabia que isso poderia representar risco? Me conta nos comentários. Porque muita gente só descobre depois de um susto. E agora vem o terceiro hábito mortal. Esse é cultural. Esse é quase sagrado no Brasil. E provavelmente você faz todos os dias. Tomar café forte em jejum nos primeiros minutos da manhã. E o impacto disso no seu coração pode ser maior do que você imagina. Na próxima parte eu vou te mostrar por que a combinação de cortisol elevado com cafeína em jejum é uma sobrecarga perigosa para quem tem mais de 60 anos. Continue comigo. O terceiro hábito mortal é cultural. É automático. É praticamente um ritual brasileiro. Tomar café forte em jejum logo nos primeiros minutos depois de acordar. Eu sei. O cafezinho da manhã parece inofensivo. Muita gente diz que só funciona depois da primeira xícara. Mas depois dos 60 anos, café forte em jejum, nos primeiros minutos do dia, pode ser uma combinação perigosa para o seu coração. E agora você vai entender exatamente por quê. Quando você acorda, seu corpo já está sob efeito do pico natural de cortisol. O cortisol é o hormônio do despertar. Ele sobe rapidamente nas primeiras horas da manhã. Ele acelera o coração. Ele aumenta a pressão arterial. Ele coloca seu corpo em modo de alerta. Isso é natural. Isso é necessário. Agora imagine adicionar cafeína forte por cima desse pico natural. A cafeína também aumenta a frequência cardíaca. Também aumenta a pressão. Também estimula a liberação de adrenalina. É como se você estivesse empilhando estimulantes no momento em que o sistema já está sob carga máxima. E há um agravante. Quando o café é tomado com o estômago vazio, a cafeína é absorvida muito mais rapidamente. O efeito é mais intenso, mais abrupto. O pico de pressão é mais alto. E para quem tem artérias rígidas, placas de gordura ou histórico de hipertensão, isso pode ser a faísca que desencadeia arritmias ou até eventos mais graves. Pesquisas brasileiras apontaram aumento significativo no risco de arritmias em idosos que consomem café forte em jejum nas primeiras horas da manhã. E não, eu não estou dizendo que você precisa abandonar o café. O café tem benefícios comprovados, tem antioxidantes, pode proteger contra doenças neurodegenerativas. O problema não é o café, é o momento e a forma. Café forte em jejum, logo após acordar, é o cenário de maior vulnerabilidade cardiovascular. Eu tive um paciente, seu Wilson, 67 anos. Acordava às 4h30 da manhã. Tomava um copo grande de café preto, fortíssimo, antes mesmo de beber água, sem comer nada. Começou a apresentar palpitações nas manhãs, coração disparando, sensação de aperto no peito. Ajustamos apenas o horário e a forma. Passou a beber água ao acordar, comer um pedaço de pão ou fruta, esperar cerca de 45 minutos antes do café e reduzir a intensidade da primeira xícara. As palpitações desapareceram em poucas semanas, sem trocar remédio, sem procedimento, só ajustando a rotina. A solução é simples. Espere pelo menos 1 hora depois de acordar antes de tomar café. Coma algo leve antes. Hidrate-se. E, se possível, reduza a concentração da primeira xícara.
Depois, ao longo do dia, o corpo já está estabilizado. Aí o risco é muito menor. Agora presta atenção. Se você achava que o café era o principal vilão da manhã, espere até entender o quarto hábito mortal. Esse é o mais traiçoeiro de todos, porque a pessoa acredita que está fazendo algo extremamente saudável e pode estar colocando o coração em risco máximo. Exercício físico intenso logo depois de acordar, especialmente em jejum. Na próxima parte, eu vou te mostrar por que o horário do exercício importa tanto quanto o exercício em si. Continue comigo. O quarto hábito mortal é aquele que muita gente faz com orgulho. Exercício físico logo depois de acordar. E pior ainda, em jejum. Antes de qualquer coisa, deixa eu deixar algo claro. Exercício é uma das ferramentas mais poderosas para proteger o coração. Eu incentivo a atividade física para praticamente todos os meus pacientes, mas existe um detalhe que quase ninguém fala. O horário importa, e o contexto importa ainda mais. Quando você acorda, como eu já expliquei, seu corpo está passando por uma tempestade hormonal. Cortisol alto, adrenalina circulando, pressão subindo, sangue mais viscoso, plaquetas mais ativas. Agora imagine adicionar esforço físico intenso nesse cenário. O coração precisa bombear mais sangue para os músculos. A frequência cardíaca dispara. A pressão sobe ainda mais. A demanda por oxigênio aumenta abruptamente. E se você ainda está em jejum, temos outro problema: hipoglicemia. Sem combustível suficiente no sangue, os músculos começam a consumir rapidamente a glicose disponível. A queda de açúcar no sangue pode causar tontura, fraqueza e até desmaio. Agora junta tudo: sangue espesso, hormônios de estresse elevados, pressão instável, exercício intenso, possível hipoglicemia. Isso é a tempestade perfeita. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que pessoas acima de 60 anos esperem pelo menos 2 horas após acordar antes de realizar exercício físico. E mesmo assim, com alimentação leve e hidratação adequada. Estudos internacionais mostraram que o risco de infarto durante exercício é 2 a 3 vezes maior nas primeiras horas da manhã comparado ao período da tarde. 2 a 3 vezes maior. E em jejum, o risco aumenta ainda mais. Eu acompanhei o caso da Dona Carmen, 62 anos. Determinada, disciplinada. Acreditava que exercício em jejum queimava mais gordura. Acordava às 5h30, sem água, sem comida. Saía para caminhar em ritmo acelerado por 40 minutos. Fez isso por meses, até que uma manhã sentiu tontura intensa no meio do parque. Suor frio. Palpitação. Foi levada ao hospital. Arritmia associada à hipoglicemia. Poderia ter sido muito pior. Ajustamos a rotina, acordar com calma, beber água, comer uma banana com aveia, esperar 1h30, caminhada moderada, não intensa. Ela continua ativa até hoje, mas agora com segurança. E aqui está o ponto central. O problema não é o exercício. É o exercício no momento de maior vulnerabilidade cardiovascular. Agora deixa eu quebrar um mito. Muita gente diz: eu sempre fiz assim e nunca aconteceu nada. Mas o coração não avisa antes de um evento grave. 70% dos infartos fatais não dão aviso prévio. Prevenção não é exagero, é inteligência. E agora eu vou te entregar o protocolo matinal completo, o passo a passo exato dos primeiros 60 minutos depois de acordar. Minuto 0 a 1. Você acorda, não levanta, respira profundamente 4 vezes, movimente os pés 10 vezes. Minuto 1 a 2. Sente na beira da cama, espere. Se houver tontura, espere mais. Minuto 2 a 3. Levante devagar. Permaneça em pé parado por 10 segundos antes de caminhar. Minuto 3 a 5. Beba um copo grande de água em temperatura ambiente, nunca gelada. Minuto 5 a 15. Café da manhã leve, fruta, pão integral, ovos, iogurte, algo simples. Minuto 15 a 45. Atividades leves, nada intenso. Minuto 45 a 60. Agora sim, o café. Depois disso, o corpo está estabilizado. Se for fazer exercício, espere pelo menos 2 horas. Coma antes. Comece com aquecimento leve, nunca intensidade máxima de imediato. Agora presta atenção em algo importante. O inverno aumenta o risco matinal. O frio contrai os vasos. A pressão sobe ainda mais. Use agasalho antes de sair da cama. Evite choque térmico. No verão, a desidratação é maior. O copo de água ao acordar é ainda mais essencial. Outra orientação importante. Converse com seu médico sobre o horário dos medicamentos de pressão. Estudos mostram que tomar o antihipertensivo à noite
pode reduzir significativamente o risco do pico matinal de pressão. Não mude sozinho, mas pergunte e nunca ignore sinais de alerta, dor no peito, falta de ar, suor frio, dor irradiando para braço, mandíbula ou costas, tontura intensa. Ligue para 192 imediatamente. Não espere melhorar. Agora deixa eu recapitular. Levantar no impulso, banho quente imediato, café forte em jejum, exercício intenso ao acordar. 4 hábitos. 4 riscos silenciosos. 4 ajustes simples que podem reduzir drasticamente o risco de um evento cardiovascular matinal. E aqui vai meu desafio. Amanhã de manhã, faça diferente. Siga o protocolo completo. E depois volte aqui e escreva nos comentários. Fiz o protocolo. Quero saber como você se sentiu. Se teve menos tontura. Se o coração pareceu mais tranquilo. E se esse conteúdo pode salvar alguém da sua família, compartilhe agora. Mande no grupo da família. Para seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó. Pode parecer exagero, mas às vezes é justamente o detalhe que salva. Cuide do seu coração. Ele acorda antes de você perceber. Nos vemos no próximo vídeo.